Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Eu tive porque como a gente escuta também críticas, né? Também a gente tem de realmente dar a palavra também, o que está das pessoas que realmente quer tirar a dúvida. Eu vou tirar a dúvida de uma pessoa que mandou também para mim uma viva voz, né? Para mim, que era para mim meditar nessa palavra, que é Mateus 5:17. Porque essa pessoa falou para mim que Jesus não veio para abolir a leitura, aquilo que era o Velho Testamento. Eu vou provar para vocês que ele veio para isso. Mas ele naquele momento ele falava assim, ele falava que realmente muitas coisas se cumpriria daquilo que estava escrito. E aconteceu, se cumpriu tudo aquilo que estava escrito realmente, né? E vem se cumprindo ainda, né? Tudo que Jesus deixou para nós. Mas aqui, às vezes a pessoa não lê o que é a lei e o que ele estava falando dos anos antigos. Por isso que eu peço para todo mundo ler o começo ao final, para entender. Essa pessoa tem 16 anos de igreja, se fortalece, a pessoa que busca a Jesus Cristo, e eu creio, porque ele é uma pessoa muito boa, e eu conheço essa pessoa, considero ele um homem muito grato a Deus. Mas o que a gente acontece? O que a gente somos enganados na palavra, e às vezes isso traz a perdição, e a gente confia muito. Por isso que nós temos de ler, irmãos, para nós entender a palavra. Eu queria ler aqui, Mateus 5:17, que Mateus, por isso que a gente tem de Mateus 5:17. O cumprimento, ele fala assim, o cumprimento da lei e dos profetas. Então, o que ele estava dizendo aqui? O cumprimento da lei. Então, eles cumprimentassem aquilo que era pregado para os antigos, tá, irmão? Por isso que vai estar escrito aqui, por isso que eu quero que vocês entendam. Ele estava dando uma explicação daquilo, senão nós não teríamos salvação. Se nós ainda vivêssemos da lei, nós não tínhamos salvação, nós ia viver da morte, porque não ia ter ressurreição, não ia ter aquilo que Jesus era o cumprimento da lei, que ele quis dizer, que realmente Jesus é a única salvação, ele perdoa os nossos pecados. E os antigos, naquela época, era pedra por pedra e dente por dente. Então eu quero entender que vocês, a lei, se nós vivêssemos da lei, irmão, ninguém salvaria, ninguém salvaria. Eu vou chegar num pedaço que realmente ninguém teria salvação. É isso que ele quis dizer aqui em Mateus 5:17. Mas eu vou ler para vocês entenderem. Não cuides que vim destruir a lei ou aos profetas, não vim ambos rogar, muitos cumprir. Tá? Veio para cumprir a lei, né? E aqui ele fala assim, porque em verdade vos digo. Aqui é a palavra de quem? Jesus, né? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra terá, passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O que ele quer dizer? Que até aquele momento que a lei seria cumprida, que era até a morte de Jesus Cristo, até aquele momento se cumpriria a lei, né? Que nem um tio se tiraria. E aí eu vou chegar lá ainda. Qualquer pois que violar um desses membros, menores mandamentos, e assim assinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Entendeu, irmãos? Que felizmente, se nós vivêssemos da lei, até nisso nós seríamos chamados até menores da lei, se você não cumprisse aquilo que era que eles dava a lei. Por isso que eu quero chegar lá ainda para vocês entenderem. Chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar,
será chamado grande no reino do céu. Esse era o que? O mandamento dos antigos, tá? Porque vós digo que se a vosso juíza, justiça, não exceder a todos esquibas e filisteus, que eu acabei de pregar no outro vídeo, irmão, dos esquibas e dos filisteus que estão sentados ainda no trono ao lado de Moisés. Aqui ele está dizendo, tá? Esquibas e filisteus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Se a gente ainda não vivesse naquela lei deles, dos esquibas e dos filisteus, nem nós entraríamos no reino do céu. Ouvistes que foi dito aos antigos, prestou bem atenção, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, não, qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que nem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo e do inferno. Portanto, se trouxeram a tua oferta ao altar, e ai de lembrareis de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixe ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresente a tua oferta. E dizer, irmãos, que às vezes a gente, até entre nós, estamos brigado com outro irmão, e a gente ainda quer dar um de ofertante, de aquilo ofertar a Deus, né? Chegar a Deus com um monte de pecado entre o nosso coração, mágoas, brigas, né? Então, aqui ele diz que não adianta nada você dar uma oferta no altar e não tá bem com o seu próprio irmão, né? Que é o seu próximo, né? Com todas as pessoas ao seu redor, vive brigando, falando mal, e esse é o nosso, senão não teria salvação, irmão. Se nós vivêssemos na lei dos antigos ainda, nós não teria salvação, ninguém salvaria, ninguém estaria salvo. Mas Jesus veio para trazer um novo conserto, que era a nova lei, porque ele teria misericórdia de todos os nossos pecados. Então ele fala assim, conciliar-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que adversário te entregue ao juízo, e o juiz te entrega ao oficial, e te insere na prisão. Porque aqui o que acontece? Tem muitos crentes ainda que estão na igreja, que são cegos, devem para o próprio irmão, e às vezes está ofertando na igreja e não paga nem o que deve para o próximo, né? E às vezes é entregue a ser humilhado, né? Dentro da ser crente, como tem muitos crentes que acaba trazendo ao que? Tipo a justiça, que realmente prefere ser no cego, né, entre na terra e enganando o seu próprio irmão. Então aqui ele quis dizer que até chegar a esse termo você vai ser humilhado, né? Prisão e tudo isso a mais. Então muitas vezes a pessoa tem que ser honesta em tudo. E é isso que Deus fala para a gente ser na terra. Porque o restante, se você não vivesse na lei dos antigos, que aqui eu quero chegar à verdade, o que ele quer dizer com tudo isso, que o meu irmão mandou eu realmente ler, então eu estou lendo. Então ele fala assim, em verdade te digo, que de maneira nenhuma serás dali, enquanto não
pagares o último centavo, né? Aí ele fala assim, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, ó. Aí começa o quê? Aqui foi uma parte que começa quem falando? Jesus falando, certo? Aí fala assim, ó, aí acabou até o último centavo, onde que Deus falou numa parte. Por isso que ele fala assim, ó, ouvistes, ó, os antigos, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e não qualquer que matará será réu no juízo. Então ele quis dizer aqui que aquele que mata não tem salvação mais, né? De Jesus fala que até aqueles vão ser julgados por ele, até aqueles que mataram vão ser julgados por Jesus Cristo. E nos antigos não tinha salvação, era morto, eles matavam. Se você matasse com a faca, você era morto com a faca. Então era a última coisa, realmente era a morte, não existia justiça. Então por isso que a gente tem que ver quando ele fala aqui, quando ele fala assim, em verdade te digo, aí é ele que está falando. Então quando ele fala assim, ouvistes que foi dito aos antigos, ó, não cometerás adultério, tá? Né? Aqui ele está falando dos antigos, ó, porque seria muitos aqui que realmente não teria salvação mais, irmãos. Ó, se a gente vivesse no coisa, por isso que eu quero que vocês entendam o que a palavra diz, porque aqui Jesus, depois eu vou chegar lá ainda, que eu quero que vocês entendam, e aí ele fala assim, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo, ó, aí é ele, ó, eu porém vos digo, que atentar uma mulher para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arrancará e o atirará para longe de ti. Irmãos, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, que é o que, né, irmão? Nós roubar, fazer outras coisas, passar os outros para trás, tirá-a para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer dessas mulheres lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher e não ser causa de prostituição, que é traição, né, faz que ela comete adultério. A qualquer que causar com a repudiada cometerá adultério. Então, irmãos, ele está dizendo dos antigos, porque realmente, se for assim, ninguém tem salvação. Porque aquela mulher que, quando trouxeram ela para trocar pedra, e Jesus falou que tem pecado, quem não tem pecado que joga a primeira pedra, então nem naquela mulher não teria salvação, e Jesus não julgou ela naquele momento. Então isso daqui, irmãos, é tudo antigos. Então, se você prestar atenção, que ele várias vezes ele fala, ouvistes que foi dito aos antigos. Então a gente tem de ver, se a gente lê isso daqui é velho, é antigo. Ele quis explicar que realmente nós teria salvação, sim, que eu quero chegar lá ainda, porque senão ninguém seria salvo. Porque eu conheço pastores que tem a mulher que tem mãe solteira, que é mãe solteira, casou com ela, então ele está no adultério também. Então às vezes um que casou com a outra mulher que era desquitada, que ele não me perguntou como ela foi o desquite, se foi por causa de adultério ou não. Então, se fosse assim, ninguém seria salvo, irmãos. Felizmente a vinda de Jesus Cristo foi em vão para muitos, porque felizmente ainda estão acreditando nisso daqui que está
realmente dos velhos, que é os antigos que ele quis dizer, tá? Porque por isso que ele fala aqui no começo, nenhum momento ele fala assim, Jesus veio para cumprir a lei. Não, ele fala o cumprimento da lei, certo? Ele não fala que Jesus veio para cumprir a lei, certo? Isso daqui ele está dizendo dos velhos. E aí as pessoas querem pregar para você que Jesus veio, que eu vou chegar lá ainda, irmãos, para vocês entenderem, tá? E ele fala assim, e porém vós digo que de maneira nenhuma jurei nem pelo céu, porque o trono de Deus, nem pela pedra, pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes torná-la um cabelo branco ou preto. Hoje consegue, né, irmão? Tem tinta, tem tudo, o pessoal faz a cabeça ficar branco ou preto, né? Mas aqui ele está dizendo a palavra, tá? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Por que nós temos de hoje? Às vezes a gente juramos um monte de coisa e às vezes aqui sim, sim e não, não. Porque passa disso e de procedencia maligno. No momento que você procedecia naquilo maligno, ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. O que era antes antigo? Antes antigo era realmente assim, né? Dente por dente, né? E olho por olho. Olho por olho e dente por dente. Então, eu, porém, vos digo que não resistas o mal, mas se qualquer de bater aqui, quem que é Jesus? Na face direita, ofereça também o outro lado, né? E o que disser perdear contigo e tira-te a vestimenta, larga-te também a capa. Quer dizer o que? Do ladrão, quando ele vem te roubar, aquele tipo, quando a pessoa também te ofende, te dá um tapa, que você se ofenda. Hoje nem a ofensa não precisa nem ser um tapa. A ofensa na palavra, você fala uma coisa bonita, porque quando a pessoa te ofende, você fala a paz do Senhor, é mais fácil, né? Esse tempo aconteceu do irmão me fechar dentro do supermercado, num estacionamento, e veio quase queria me bater. E a única coisa que falei para ele é a paz do Senhor, né? Porque a face da ofensa, se eu ofendesse ele, nós ia o quê? Brigar, eu e ele. Então, por isso que ele disse, né? Dá outra face. E aqui também, quando a pessoa é assaltada, às vezes você, por causa de uma roupa, de um celular, você acaba perdendo a vida, porque felizmente o mal naquele momento, ele vai te levar a sua vida, sim. Se você querer o quê? Defender aquilo que realmente é o material. Então você acaba perdendo a própria vida. Então deixa levar, né? Que ele fala, bem é a capa. E se qualquer de obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. É outra coisa que realmente acontece, né, irmão? Dá-o quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Por que eu queria dizer aqui que é a palavra de Deus, irmão? Até aqui no momento dos antigos, que ele fala aqui, ouvistes o que foi dito, olhar por olho e de dente por dente. Aí começa o que? Jesus dizendo do novo, né? Que é o conserto, que tipo, da quem te pedir, não te desvie daquele que
quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amais a vós, sois inimigos, bendizeis os que vós maldicem, fazeis o bem aos que vós odeiam, e orais pelos que vós maltratam, e vós presenquem para que sejam os filhos do Pai, que sejas dos céus, porque vás que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aqui ele está dizendo dos justos e dos injustos. Então a palavra de Deus é essa, irmãos, a nós amar o próximo, fazer realmente daquilo que o mal vem fazer na terra, nós damos, não naquilo que era dos antigos, que ele dizer. Então, senão nós não teria salvação, irmão. Pois se amastes os que vós amam, de galardão dareis, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazeis os publicanos também assim sede vós, pois perfeitos como é perfeitos a vosso Pai que estás nos céus. Irmão, aqui a palavra realmente, até aqui no momento, no 38, ele está dizendo os antigos da lei. Realmente aqui ele vai lá assim, o cumprimento da lei, não falou que vem para cumprir a lei, não está escrito isso, certo? Mas ele fala assim, cuidais que vim destruir a lei ou os profetas, não, vim para rogar, mas cumprir, certo? Mas aqui, se fosse o cumprimento da lei dos antigos, nós não teria salvação. E eu quero chegar lá, como diz que não, realmente não foi coisa, vou dizer, da palavra de Jesus, né? Então, em Coríntios 2:3, ele fala assim, firmamente para o fim daquilo que era transitório, passageiro, mas os seus sentidos foram, em Coríntios 2:3, versículo 14, irmão, firmamente para o fim daquilo que era transitório, passageiro, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Aqui eu estou colocando o nome de Cristo, Cristo falou, certo? Então, claro que vem na palavra de Paulo, né? Mas aqui ele está dizendo de Cristo, que Cristo foi, que foi por Cristo abolido. E está hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós com cara descoberta, aí nós vamos estar com a cara descoberta, que ele quis dizer, né? Pois que a gente o quê? Né? Aqui ele fala ao Senhor. Onde está escrito no 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Aí nós teria liberdade, né? Porque naquele momento que ele está dizendo lá, nós não teria liberdade a nada, irmão. Tudo seria julgado, tudo era
Se você olhasse para uma mulher ou coisas cobiçasse, era melhor você tirar o seu próprio olho, seu próprio braço, tudo era pedra, igual, tipo dente por dente, pedra por pedra, né, irmão? Então ele quis dizer que o novo, realmente, Jesus, ele perdoa você pelas tuas iniquidades, tá? Vou chegar lá ainda aqui, ó. Mas todos nós, com cada descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Aqui, ó, vou chegar lá, irmãos, ó, só vocês pegar agora aqui, ó, vamos colocar ali, ó, para todo mundo ver de novo, como às vezes a palavra é tão coisa, ó. Hebreus 8, nos meus vídeos todas elas estão, mas como Deus está mandando eu voltar na palavra, daquilo que Ele está querendo que eu prego, para vocês entenderem do que é o velho e o que é Jesus Cristo, porque Jesus, nada disso vai te julgar, senão nós não teria salvação, irmão. Se nós vivêssemos do Velho Testamento, nós não teria salvação, e Jesus quis mostrar para nós que mesmo assim Ele perdoará nossos pecados. Ele fala assim, ó, e não ensinará a cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Tá, irmãos? Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas purificações, não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelheceu. Perto está de acabar. Está perto de se acabar, mas não acaba porque todo mundo, realmente hoje as igrejas ainda pregam o Velho Testamento. Prega Moisés, prega a crucificação, que se você tudo é pecado, então tudo a gente ainda estamos no Velho Testamento. Aqui ele fala em Hebreus 10, 16, ele fala assim, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, poreis as minhas leis em seu coração e a escreverei. Irmãos, porque Ele escreverá nos nossos corações. Por quê? Porque no momento que você lê, porque aqui ele fala, em seus entendimentos, e acrescentará, e jamais me lembrareis de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão, desde não há mais opressões pelo pecado. Amém, irmãos? Porque se nós vivemos ainda, como eu li aqui Mateus 5, 17, ele estava falando assim do cumprimento da lei dos antigos. Em nenhum momento Jesus falou que era aquilo que era o seguimento do velho. Se fosse o seguimento, nós não teria salvação. E eu mostrei depois aqui em Coríntios 2, versículo 3, 14, que realmente Jesus aboliu o Velho Testamento. E depois eu também li Hebreus 8, versículo 11, 11 e 12, que ele fala que realmente ele perdoará tudo aquilo